No 6.1, provisão de recursos. A organização ela deve prover recursos necessários para implementar e manter o sistema de gestão da qualidade e melhorar continuamente sua eficácia e aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos. Mais uma vez, a norma falando de eficácia, de melhoria contínua. Então, é responsabilidade da organização para atender esse item 6.1 de provisão de recursos, que ela implemente e melhore continuamente a eficácia do sistema e que ela aumente a satisfação do cliente. E ele só consegue, o cliente, a gente falou lá naquele primeiro módulo, está cada vez mais exigente. Então, para que eu aumente essa satisfação do cliente, eu devo estar identificando quais são os requisitos do meu cliente, atendendo aos requisitos, e aí eu vou aumentar a satisfação do cliente. Fazendo isso, eu estou cumprindo o que determina esse item 6.1, letra B, aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos. No item 6.2, ele fala de recursos humanos. O pessoal que executa atividades que afetem a conformidade com as especificações ou requisitos do produto deve ser competente, com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados. O que é apropriado? A norma estabeleceu, por exemplo, que a organização deve ter pessoal com primeiro grau, com segundo grau, com curso técnico, com graduação? Não. Cada organização vai definir, cada empresa vai definir o que é apropriado para o seu pessoal. Na construção civil, qual é a escolaridade apropriada para o que executa a função de pedreiro? A organização vai definir. Eu tenho cliente que ele define, eu quero segundo grau completo. Por quê? Porque a organização está certificada na ISO e esse pedreiro deve ter facilidade para a leitura de procedimentos. Mas algumas organizações não estabelecem esses requisitos. E aí ela pode estabelecer procedimentos em formas de figuras, com fotos. E mesmo uma pessoa com uma menor escolaridade vai ter facilidade de seguir, de executar um procedimento. Não necessariamente um procedimento com uma linguagem rebuscada, complicada, mas um procedimento com base em fotos que ele vai executar aquela atividade e vai comparar o resultado, ou seja, a eficácia, com uma foto. E então ele tem um padrão de referência com base em foto. É uma das formas, por exemplo, de se fazer um procedimento documentado, também utilizando recursos audiovisuais ou fotografias. Então, esclarece a abrangência da necessidade da competência de todos os envolvidos no sistema de gestão da qualidade. Ou seja, a organização vai trabalhar as competências de todas as pessoas que desempenham atividades dentro do sistema de gestão da qualidade. E aquelas competências onde aquela atividade pode afetar a qualidade do produto que é entregue ao cliente, ela vai determinar e ela vai prover essa competência. Então, usando aquele exemplo lá da empresa que tem um quiosque no corredor do shopping, que fornece um cafezinho, qual é a competência daquela pessoa que opera o caixa? Ela deve saber atender bem, ela deve ter noção para receber e conhecer as moedas, ela deve ter a competência para fornecer troco, ela deve ter a competência para operar aquela máquina registradora, aquela máquina que emite o cupom fiscal, enfim, a competência necessária
para executar o processo de cobrança e atendimento. E aquela outra que faz o cafezinho, que bota o cafezinho lá na máquina, que bota o pó do café, que liga a máquina, que olha se a temperatura da água está adequada. Eu falando de cafezinho, né? Pensa no camarada que gosta de cafezinho. Então, aquela máquina vai ser operada por uma pessoa que deve ter o treinamento, a capacitação, a competência para operar e tirar dela um cafezinho gostoso, que o cliente aprecie, que o cliente diga: eu gostei desse produto que eu estou consumindo. E aí vem a questão da fidelização do cliente. Quando o cliente tem os seus requisitos atendidos, você tem a fidelização do cliente. Então, a organização deve prover essa competência necessária para atender aos requisitos do cliente. A mesma coisa lá no polo gesseiro, a mesma coisa lá no polo de confecções, a mesma coisa aqui no estúdio, onde o instrutor, o professor, deve ter essa competência necessária para atender os requisitos do cliente, ou seja, transmitir um conteúdo que possa fazer uma diferença, que possa ser absorvido por quem está lá na sala de aula, lá em cada um dos polos, e possa, a partir desse facilitador, colocar este conhecimento em prática. Então, a competência para executar isso também deve ser provida pela organização. E foi o que a RS2 fez comigo. Desenvolver a competência para ministrar esse treinamento. Coisa que há 10 anos atrás eu não imaginava. Numa sala de aula, presencial ou remota, ministrando um treinamento. E hoje eu faço com muita satisfação e digo que procuro fazer todos os dias cada vez melhor, ou seja, aplicando a melhoria contínua no desempenho das atividades. Bom, ela traz uma nota: a conformidade com os requisitos do produto pode ser afetada direta ou indiretamente pelo pessoal que realiza qualquer tarefa no âmbito do sistema de gestão da qualidade. Ou seja, reforça a necessidade da competência. Por quê? Se a organização tem um sistema implantado, ela precisa identificar todas as necessidades de competência e ela deve prover as evidências de que essas competências estão alcançadas, que essas competências, todos aqueles que desempenham têm essas competências. Como é que a gente pode buscar essas indicações de competências? Por exemplo, no dossiê dos colaboradores. Lá na empresa, você pode ter lá 100 colaboradores. E você definir: eu quero o pessoal, se for numa construtora, o pessoal que desempenha auxiliar, ele vai ter primeiro grau completo. Eu quero o pessoal de segundo grau completo, o pessoal de graduação em engenharia, eu quero o pessoal com especialização em projeto. E aí a organização vai buscar ou um profissional que já traz esse diploma debaixo do braço ou ela vai fornecer esses treinamentos e essas competências para aquele pessoal que executa a atividade.